A paz do Senhor a todas, me escutam bem? Ok. Meu nome é Fabiana, né? Eu moro na Itália já há 17 anos, vai fazer agora em junho. E eu sirvo a Jesus, faz 25 anos que eu me converti para a honra e glória do Senhor Jesus. E conversando, né? Eu já participei, sim, irmã Élica, né? Eu já assisti várias lives de vocês, mas é porque eu nunca falo e nunca coloco o meu rosto. Eu sou muito tímida. Mas quero agradecer, né, a irmã Estela, que eu conheço desde quando tinha 10 anos, 12 de idade. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela confiança, esse título de missionária profeta, eu acho muito forte assim. Eu sou de uma timidez que não aparento, mas eu sou muito tímida mesmo. Mas eu quero falar para as irmãs, né? Porque Deus diz, muitas pessoas às vezes falam em testemunho e diz, não, esse testemunho aqui eu não vou contar, não, é simples, é pequeno, mas eu quero dizer que para Deus não existe testemunho grande, pequeno, é sempre testemunho. E o nome do Senhor Jesus é sempre glorificado nas nossas vidas, tem que ser. Então, eu estava hoje meditando e o Senhor Jesus me deu apenas esse versículo de Isaías 43. Isaías 43, o capítulo 43 e o versículo 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova. Logo a conhecereis, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Amém? Apenas esse versículo. Muitas vezes nós queremos algo, né? Do nosso jeito, nós queremos, como diz muitas pessoas, né, do mundo, ela diz, eu queria para ontem, eu queria para hoje, nada para amanhã, né? Mas o Senhor Jesus, ele sabe trabalhar e tem que ser de um modo dele, do jeito dele. Eu vou iniciar em 2010. Minha filha, Clara, que eu tenho uma filha que hoje já tem 18 anos de idade, ela na época tinha uns 8 a 7 meses de idade, e eu olhei no olho dela, em um olho, e eu via uma pontinha branca, muito pequena, como se fosse um grão de açúcar, açúcar granulado. E eu disse para o meu marido: Você vê isso no olho de Clara? Ele falou: Não vejo. Eu mostrei para minha mãe: Você vê, minha mãe? Ela disse: Não vejo. Minhas irmãs disseram: É da sua cabeça. Eu disse: Eu vejo que na pupila dela, que é preta, mas eu vejo esse grãozinho como se fosse uma pontinha, um pontinho branco. Aí, de tanto eu insistir, minha mãe falou assim: Por que você não leva no oftalmologista, já que você acha que vê? A gente não vê. Irmãs, eu levei no oftalmologista, sim. E quando o médico olhou, ele falou: Mãe, fique tranquila, não é um tumor, não é um câncer, mas isso se chama-se catarata congênita. Ou seja, na formação do útero, ela estava sendo formada, tudo lá. E é uma coisa que não sabe explicar ainda a medicina, como chega até a uma catarata congênita, na formação do útero, essa coisa toda, né? Do feto, perdão. Aí eu disse, e agora, o que eu faço? Ele disse, eu vou acompanhar, mandar você aí um médico. Esse é o único médico em Natal que eu conheço que faz a cirurgia de catarata congênita. Eu disse, ok. Voltei para casa e eu penso, com uns 2 meses ainda, eu consegui marcar a consulta. E fui para esse médico para ver essa catarata. Quando o médico olhou, ele disse, essa catarata aqui, ela precisa fazer a cirurgia logo, porque com o tempo, quanto mais demora, ela vai ficando cega, ela não consegue mais ver, porque a catarata vai cobrindo toda a pupila do olho dela. Aí eu fui e falei assim, e como eu posso fazer pelo governo, tal? Ele falou, olha, a lente demora muito chegar, mas se você quiser particular, a gente divide em 3 vezes. Eu disse, naquela época era cheque ainda, 2010, não era hoje como tudo, muito cartão, essas coisas, usava ainda cheque. Aí eu falei assim, e quanto fica a cirurgia? Ele falou, fica R$ 5.500.
Aí eu disse, tá bom, ok, a gente faz assim, dividindo direitinho. E eu voltei para casa. E eu me lembro que foi passando tipo um mês, dois, e eu digo, eu preciso marcar a cirurgia dessa menina. Eu marquei a cirurgia dela. Ela já estava com, acredito, quase um ano, eu marquei a cirurgia dela. Quando eu marquei, eu disse assim, Senhor, se não for para Clara fazer essa cirurgia, que venha uma febre nela, tipo na véspera ou 2 dias antes. Irmãs, 2 dias antes veio a febre na minha filha. Eu liguei para a secretária do médico e falei: olha, Clara não pode fazer a cirurgia porque ela está com febre. Ela disse: realmente não pode. Não pode nem vir aqui fazer os exames. Você aguarde e quando ela ficar boa, você liga de novo daqui a uma semana, duas, veja você. Eu disse: ok. E eu fui, falei com minha mãe. Minha mãe disse: mas eu sinto de não fazer a cirurgia dessa menina agora. Eu disse: mamãe, mas ela vai ficar séria. Se eu não cuidar logo. Era só um olho, mas eu estava preocupada. Só que eu não sentia tanta segurança e fiquei passando meses. Então, ela ficou com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e eu sem marcar. 1 ano e 4 meses. Irmãs, quando chegou até 2 anos, eu ainda não tinha feito a cirurgia, porque era algo que eu não sentia de fazer. Aí um dia eu peguei uma benda e bendei o olho dela, tampei um tampão. Quando eu tampei, eu fiz ela caminhar dentro de casa e ela batia nas paredes. Ela não via bem, só via com o olho, mas mesmo assim não era tanto bem. Aí eu digo, meu Deus, então ela já ficou cega, minha filha. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou marcar essa cirurgia, não vou contar para ninguém. Não vou contar para minha mãe, não vou contar para minhas irmãs, eu vou marcar sozinha, que é para não vir a ansiedade em mim, não colocar ansiedade. Ela já estava com 2 anos. Aí eu fui, era uma sexta-feira. Eu disse, dia de terça-feira é o dia que está o médico, a secretária, eu vou ligar e vou marcar. Que é um dia de terça, e isso, meu pensamento era na sexta. Eu almocei nessa sexta-feira, e disse, ou já tá. Não, eu disse, terça-feira eu ligo. Aí depois do almoço coloquei Clara para dormir e tal. E fiquei, né, pensando que ia marcar mesmo na terça. Quando foi depois do almoço, que ela dormiu, eu reposei um pouco, aí ela acordou, dei banho. Quando era tarde, minha casa lá em Bom Jesus, Estela sabe, é onde moram meus pais, eu tenho uma casa lá, então o jardim é muito grande, o quintal, né? O jardim é muito grande, quase 1.000 metros quadrados. E eu gostava de correr, de brincar com ela lá. Nesse dia à tarde, eu vesti ela, coloquei um tênis e fui brincar de correr. Quando a gente está correndo com a criança, a gente quer fazer de tudo para ela ganhar, né? É como se você estivesse fazendo uma competição. A criança tem que ganhar, não você. Aí eu correndo devagarzinho. Irmãs, uma pessoa, estava só eu e minha filha, me deu um empurrão tão grande nas minhas costas que eu caí. Quando eu caí, o Espírito Santo falou assim: o que é que você quer que eu faça para eu lhe parar, para você não fazer a cirurgia da sua filha? Ei, canai de cantaramanai. Então, irmãs, a gente quer muito uma coisa, mas Deus ele tem o melhor. Essa cirurgia, quando eu caí, eu já quebrei o meu pé direito. Na mesma hora eu gritei pro meu marido que estava dentro de casa, Andréa, vem aqui, pegue a menina e ligue para minha mãe, que eu acho que eu quebrei o pé, porque na mesma hora eu vi que um osso tinha saído do lugar e já inchou, foi tudo muito rápido. Eu fui para o hospital. Cheguei lá no meu interiorzinho, a médica olhou e disse, não, você quebrou o pé, você tem que ir para a capital, que é 50 quilômetros de viagem, para o médico ver que seguramente isso aí foi uma fratura e aqui a gente não resolve. Fui para Natal, quando cheguei lá, realmente tinha quebrado o pé, coloquei uma botinha, né, de gesso, passei 15 dias com essa bota de gesso e não andava, andava com a muleta e depois eu tive que fazer fisioterapia para andar e não marquei a cirurgia da minha filha. A cirurgia dela no Brasil, para ela fazer, o médico já tinha me dito: olha, fazemos a cirurgia. Quando ela tiver 15 anos, nós vamos refazer de novo essa cirurgia, tirar a lente que a gente coloca e colocar uma outra lente. Eu disse, ok, que era assim, né, os planos. Só que
quando eu cheguei em casa, né, com o gesso, tudo, naquela semana meu marido falou assim, vamos para a Itália. Vamos morar na Itália, aproveita, a gente faz cirurgia de Clara na Itália. Eu disse, eu também acho que a gente tem que ir para a Itália. Eu fui, ele ligou para a irmã dele e já falou do problema dela. Ela disse, pronto, eu já sei um médico que tem na minha cidade e vocês levam a menina lá para ele ver como é essa catarata dela. Eu cheguei aqui em 2010, no mês de junho. Não, no mês de junho não, minto. Eu cheguei no mês de maio. Quando foi em junho, a cirurgia já estava marcada para fazer em Roma. Se chama, na cidade do Vaticano, tem um hospital lá, se chama Città di Nancy, esse hospital de Nancy. É um hospital que vai, o pessoal, né, muito dos católicos, mas Deus, quando quer, ele escolhe o melhor. Irmãs, minha filha fez a cirurgia tudo muito rápido lá em Roma, e a lente que ela colocou, que o médico colocou nela, ela cresce de acordo com. Até minha filha vai crescendo, hoje ela tem 18 anos. Então a lente ia crescendo gradativamente. Ou, alguma palavra eu esqueço em português, mas vocês vão me entender. Gradualmente, eu vou dizer, não sei se é essa. Ela vai crescendo e a lente vai se desenvolvendo. Minha filha, ela não tem a pupila como nós, a pupila como do outro olho, normal, como ela nasceu. A pupila do olho da minha filha, ela foi refeita, ou seja, ela usa uma lente, e essa lente ela colocou com 2 anos e 2 meses. Então, ela foi crescendo e a lente foi desenvolvendo de acordo com o crescimento dela. Lá no Brasil, com 15 anos, minha filha ia fazer outra cirurgia com 15 anos. Então, irmãs, o que eu quero dizer para mim e para vocês, muitas vezes nós queremos algo, é naquele tempo, é para ontem, é para hoje, mas Deus, ele sabe o tempo certo. Ele conhece, porque ele conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei o que é que você está necessitando. Eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é saúde. Eu não sei o que é. Eu não sei, não sei. Mas eu só quero dizer para você que Deus sabe o tempo certo. Mas, Fabiana, eu não estou aguentando. Irmãs, eu também. Eu vi a minha filha que já estava cega de um olho. Eu olhava aquela pupila, as pessoas diziam, olha, tem um negócio no olho dela. Eu dizia, não, ela nasceu, isso é uma catarata. E o que é isso? Catarata congênita. Eu ia explicar. Eu me preocupava. Deus permitiu, isso é para quem crê. Eu recebi aquele empurrão. E o Espírito Santo disse, o que é que você quer que eu faça para lhe parar? Eu quebrei meu pé. Para mim andar, eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que passar 15 dias usando muleta. Minha filha, quando eu cheguei em casa, ela tinha medo da minha perna, porque ela via aquela bota branca, ela nunca tinha visto. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, não se apresse. Fabiana, mas está doendo. Eu quero, eu preciso. Você não sabe da minha necessidade, você não sabe do meu problema. Faz vários anos que eu quero isso, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabemos que Jesus, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele cuida, ele guarda. A cirurgia da minha filha no Brasil, na época, era R$ 5.500. Aqui a cirurgia da minha filha foi de graça, foi grátis. Minha filha teve os melhores médicos, os melhores anestesistas. Deus cuidou de tudo. Eu não sabia a língua, eu não sabia o italiano, mas Deus fez assim, foi abrindo tudo rápido, as portas. Então Deus, ele é fiel. Ei, canai de cantaramanai. Undei cantaramanai. Ei, canai, derei manai. Então tudo é no tempo de Deus. Aquieta-te. Confia no Senhor. Aleluia. Descansa nele. Ele está cuidando de tudo. Ele vai fazer o melhor. Ele está cuidando de cada detalhe. Aleluia. Mas eu queria assim, mas não é do teu jeito. Arai, canai, derei, manai. É do jeito que Deus quer. É do jeito dele. E o que eu digo para você, o jeito que Deus quer é o melhor.
Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe o nosso amanhã. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãs, eu não sou pregadora da palavra de Deus. Eu não sou. Eu sou profeta, sim, porque eu não quero ser, mas eu sou, porque foi isso que Deus escolheu para mim. Mas eu já fui julgada, eu já fui apedrejada, né, no modo de dizer, já fui chamada de estrega, né, cara? Se chama de bruxa, porque quando Deus manda eu falo e acontece, mas você foi uma bruxa, isso aconteceu, não foi coisa boa, mas quando Deus manda, mas a gente tem que falar coisas boas e quando Deus manda, ele também pode lhe corrigir, ele pode dizer que vai acontecer isso e aquilo na sua vida, e se não for bom, a culpa não é minha. Tem que falar com Deus, não comigo. Tem que fazer prova com o Senhor. Jesus, ele continua o mesmo, amadas. Jesus não mudou. Nós que mudamos. Mas Jesus, ele é o mesmo. Ele é aquele que continua dizendo: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu farás milagres maiores do que os meus, do que eu fiz. Se tu creres, tu farás no meu nome. Então, nós mudamos, mas Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Deus já me tirou de uma depressão. Quando eu era solteira, eu passei 1 ano com depressão. E eu clamei ao Senhor e ele chegou para mim e disse: vou eu te curar. E ele me curou. Hoje eu não tomo nada para depressão. Jesus me curou. Ele é o mesmo. Jesus já me tirou de um acidente. Irmãs, uma vez, a honra e glória é para Jesus. Eu estava ali, para quem conhece Natal, tem a Prudente de Moraes, é uma via muito grande. Antigamente tinha um supermercado chamado Hiper Bom Preço, hoje não tem mais. E eu vinha pelaquela rua, e quando eu vinha caminhando ali, à tarde eu morava em Bom Jesus, mas dia de folga minha eu ia visitar uma irmã minha que mora em Natal, morava. E naquele dia eu disse, eu vou no supermercado, compro umas verduras, umas coisas, para a gente fazer o almoço e tal, e eu saí. Quando eu estava voltando daquele lugar, o que aconteceu? Vinha um ônibus em minha direção. E aquele ônibus, ele saiu, eu vinha num paralelepípedo, que chamamos, na beirinha assim da paralelepípedo, porque não tinha calçada, mas tinha um terreno baldio, eu acho que esse nome, deserto assim, para ser construído. E eu vinha caminhando assim naquele meio-fio, devagarinho, quando eu vi aquele ônibus vir em minha direção. E quando aquele ônibus vinha em minha direção, eu disse: pronto, vou morrer ali. Vou morrer, porque eu já sabia que não tinha para onde eu correr. Eu gritei: Jesus! E quando eu gritei Jesus, ele pegou pelos meus cabelos, eu não senti dor, e me colocou longe daquele terreno baldio. E quando eu abri o olho, eu vi uma luz, aqueles carros todos buzinando o outro, porque o trânsito ficou todo desgovernado. E eu disse: Jesus, eu não morri. Jesus me pegou ali pela cabeça, irmãos. Quem conhece aquele jogo? Eu nunca joguei, mas tinha aquele jogo de dama, que você vai pegando aqueles bonecos, eu não sei nem como se chama, mas você vai botando de um lugar para outro. Após Deus, Jesus me pegou assim e me colocou no terreno baldio. Irmão, isso é para quem crê. Arai Canai, ele é o mesmo. Arai Canai, ele não mudou. Foi nós que mudamos, nós, porque nós estamos trocando o celular muitas vezes pela Bíblia. Entra no Instagram, entra no Facebook, eu não estou entrando no Instagram e Facebook, eu estou fazendo jejum. Entra no tal de TikTok, eu nem tenho esse TikTok, minha filha baixou e eu digo, eu quero lá isso. Entra nisso e no tempo você vai olhar, você passou 30 minutos, você passou 40 e nada de Bíblia. Então, ele não mudou, ele continua o mesmo. É eu e você que mudamos. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é o mesmo. Ele é maravilhoso. Eu sei que o tempo ainda tá rápido aqui, eu estou vendo os relógios, já é 14h50, mas para honra e glória do Senhor, vou contar um outro testemunho aqui bem rápido, não sei se posso ainda. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãs, tudo é para honra e glória do Senhor. Eu me lembro que eu, em
foi 1999, eu tinha um namorado, 2000 ainda tinha, 2003, porque naquela época você namorava mais por telefone, ele morava em São Paulo e eu morava em Bom Jesus. Aí a gente namorava por telefone, né? Que carta, esses negócios, ficava se falando. Era naquele tempo que a gente tinha um orelhão ou uma telerna, alguém chamava e dizia, vai lá que tem telefone para você. Eu tenho 51 anos, mas ainda era esse tempo. E eu tinha esse, era de família, ele conhecido desde a minha adolescência, minha família queria muito esse casamento. E eu sentia de Deus, já estava perto, faltava um mês para casar. E eu sentia de Deus que ele não era o meu. Isso era entre 3 anos, 4 anos já de namoro, noivado, mas ele vivia mais em São Paulo e eu na minha cidade. Só que ele veio morar em Natal e já era para casar. Quando eu vi um mês que estava perto, eu tinha me convertido já. Em 1999 eu já tinha me convertido e já namorava com ele. E ele em São Paulo disse para mim: eu me converti, li o Salmo 91. Eu digo: então acho que ele se converteu, né? Eu pensando. Um dia eu estava na igreja com ele, em Natal, disse assim: olha, uma mulher contou um testemunho. Eu disse: olha, você está vendo aquela mulher ali contando um testemunho? Se você estiver me enganando em alguma coisa, o Espírito Santo, Jesus vai falar comigo, pode ter certeza. Aí ele disse: não, mas que é isso? E riu assim, e ficou por isso. Só que eu vi que aquele casamento não dava para sair, porque eu senti algo de mim, que não era para me casar. Aí faltava um mês para o casamento, eu digo: eu preciso tomar as providências. E eu trabalhava em um supermercado lá em Bom Jesus, que hoje ainda existe. E eu fazia o caixa, trabalhei muitos anos naquele supermercado e eu vivia muito de oração, jejum, e trabalhava vigília, matutino, círculo de oração. Irmãs, eu era assim. Aí o que é que aconteceu? Eu cheguei do meu trabalho, umas 7 horas da noite, tomei um banho, jantei, e eram as 8, 8h30, minha irmã tinha que dormir com minha mãe, dormia cedo, e eu estava na sala, eu peguei meu joelho e coloquei no chão, e eu falei assim: Jesus, que a minha conversa com Deus fazendo história, é cara a cara. Eu disse assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, se hoje o Senhor me revelar quem é Valtécio, o nome dele é Valtécio Wagner, se o Senhor revelar quem é ele, para mim hoje, eu não caso não. Então o Senhor precisa me revelar, eu vou dormir, me dá um sonho. Irmãs, só disse isso. Fui dormir. Irmãs, foi rápido. Quando eu comecei a dormir, que eu estava me adormentando, começou um sonho. E esse sonho estava eu e minha irmã Fábia, que é uma serva de Deus hoje, que mora em Bom Jesus. Eu estava em Natal, na casa dela, que ela morava, ainda era solteira, lavando a casa. Vocês conhecem uma feira? A feira é quando termina, que fica resto de banana, fica sem sujeira em feira, né? No chão. E a casa era assim, era resto de banana. Aí, quando chegou no banheiro, minha irmã, olha o mistério. Quando chegou no banheiro, minha irmã Fábia disse assim: Fabiana, eu sou muito unida com essa minha irmã, parece ser gêmea, mas não somos. Ela disse: quando chegou no banheiro, Fabiana, o sanitário arranca o vaso? Alguém aí que faz faxina ou já fez? Quando você vai fazer uma limpeza numa casa, você vai arrancar o vaso sanitário? Você não vai, você vai limpar ele. Eu mandei ela arrancar. Só que eu disse arranque. Quando eu disse arranque, eu vi um homem de branco, de costa, as costas dele, de branco alto. E esse homem escreveu na parede do quarto o nome dele, Valtécio, a letra belíssima. A letra preta fez assim, Valtécio. Naquela hora, quando eu vi o homem de branco, eu já sabia que era Jesus. Eu ainda fui assim, porque eu sou, como se diz, eu sou atrevida. Aí eu disse: Jesus, seja mais claro, porque ele escreveu o nome, eu queria que ele fosse mais, eu ainda queria algo mais claro. Sabe o que Jesus fez, irmãs? Ele pegou aquele nome que ele escreveu, se formou em um papel grande, um cartaz enorme. Ele pegou o cartaz, arrancou da parede assim, fez uma bola e jogou fora. Arai, canai de cantaramanai. E jogou fora. Quando amanheceu o dia, eu estava tranquila, era meu aniversário. Naquele dia, era um 29 de abril de 2002, 2001, por aí, era meu aniversário. E eu acordei feliz, fui trabalhar, porque naquele dia tinha feira, naquela cidade, era um domingo e eu trabalhava. Eu fui tranquila. Naquele dia à tarde eu terminei meu noivado, e não era o meu. Então, irmãs, Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou, ele continua o mesmo, operando maravilhas. Ele só quer que eu e você dê lugar. Mas Jesus, ele continua o mesmo.
Glória a Deus. Irmãs, tem muito testemunho que Deus fez na minha vida. Tem muitos. Mas eu sei que o tempo já está chegando, eu acredito que seja só às 3. Então, quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, dizer que eu não sei pregar, mas eu sei dizer o que Deus fez na minha vida. Eu sei dizer as maravilhas dele. Eu sei dizer que esse Deus é grande. E ele cuida de nós, de cada detalhe. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada a todas. Que Jesus abençoe cada uma de vocês. E vamos continuar. Vamos continuar servindo a Jesus. Vamos continuar marchando. Vamos continuar seguindo os seus passos, que não tem outro caminho. Jesus está voltando e nós temos que nos preparar. Amém?